bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Pilote a Sua Marca, onde eu, Líris Gonçalves, e meu estimado sócio e marido, José Mário. É o famoso Zé Mário, conversamos sobre carreira e principalmente a carreira executiva. O nosso convidado de hoje é muito especial. Sabe por quê? Eu quero te fazer uma pergunta. Você alguma vez na sua vida pensou em desistir? Pois é, foi exatamente isso que o Estevan Justo fez na sua carreira. Ele é especialista em branding para médias empresas. Neste episódio, você aprenderá como abrir mão de determinadas coisas na sua vida pode acelerar outras áreas da sua vida que estavam estagnadas. E se você ficar com a gente aqui até o final, você vai aprender com ele como criar um posicionamento claro e uma mensagem bem definida para a sua empresa e como isso pode acelerar, mudar o patamar dela e, obviamente, te deixar muito mais feliz. Então, Estevan, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Zé Mário. Bem-vindo. O Estevan também é nosso mentorado dentro da mentoria Pilote e eu adoro entrevistar os mentorados, porque por mais que a gente conheça, né, sempre tem história nova para contar. Com certeza. E eu queria que você contasse a sua, que você começasse a contar. A gente estava aqui conversando que você pensou em desistir. Eu quero que você me diga em que momento você pensou em desistir e desistir do quê? Vamos lá. Essa narrativa, né, de desistir é basicamente para a gente começar a pensar sobre, às vezes, abrir mão de coisas que a gente é apegado. Durante muito tempo, eu tenho uma história de vida baseada em design gráfico. Me formei em design gráfico na Belas Artes. Criei uma jornada muito próspera nessa área e acabei me apaixonando pelo branding. Dentro da própria faculdade mesmo, comecei a entender um pouco do que era branding. E eu falei, cara, eu preciso estudar isso, eu preciso entender o que é isso. E tinha pouca coisa naquela época acessível ao meu momento de vida. E eu comecei a estudar por mim mesmo. Eu ia na FENAC, na época FENAC, na famosa FENAC. Livraria FENAC, e passava horas lendo livro de branding lá. E falava, pô, que legal, isso é mais ou menos o que eu faço, o que eu acredito que fazem realmente as marcas serem bem-sucedidas. E falei, putz, legal, e se eu migrar de design para estratégia? O que eu preciso fazer? Primeiramente, eu preciso trabalhar numa empresa de branding para entender como é que funciona. Me pergunta se eu já trabalhei em alguma empresa de branding. Não. Nunca. Nunca passei no processo seletivo. Quando passava no processo seletivo, o salário era muito pequeno. E convenhamos, né? Eu não vim nesse mundo para pagar, para trabalhar, né? Então, a brincadeira era muito essa. Onde eu estava trabalhando tinha uma estrutura muito boa e o que eu estava, o movimento que eu queria fazer, não me permitia isso. Aí eu falei, cara, então eu vou fazer melhor. Eu vou para as empresas. Eu vou trabalhar nas empresas que vivem de branding. E trilhei uma jornada em empresas maiores, que já trabalhavam a comunicação, o posicionamento, que tinham uma atividade muito grande em design, inovação, que tinha uma comunicação muito mais acelerada. E nessa jornada, eu era freelancer. Então, eu tinha 2 empregos. Né, o oficial da CLT, né, nas empresas, e o freelancer que eu fazia, basicamente eu dobrava meu salário como freelancer e no CLT. E o que era muito bom, porque era meio que eu pagava as minhas férias com os freelancers e eu garantia a minha vida com o CLT. Então era uma combinação muito boa. E durante muito tempo isso funcionou bem. Quando eu comecei a estudar branding, que eu comecei a fazer a pós-graduação em branding, me levou até para Londres para estudar um pouco mais a fundo isso. Como é que as marcas mais antigas e como é que civilizações, né, nações mais antigas e estabelecidas nesse conceito de marketing, comunicação e design estavam trabalhando com branding. Então, eu comecei a entender que a gente tinha um grande espaço no Brasil e eu fui picado pelo mosquitinho do empreendedorismo. Nessa época eu tinha acabado de conhecer minha esposa. Você estava com quantos anos? Estava com 26.
E foi muito legal porque eu estava casando com ela, ao mesmo tempo estava saindo da empresa que eu trabalhava, estava com muito projeto na mão, então eu estava super acelerado com as coisas, e eu abri mão a primeira vez de uma coisa, eu abri mão de uma segurança, de ter um emprego fixo para ir para o desconhecido, porque até então eu sabia só entregar. E quando eu virei um estrategista autônomo, né, que é um freelancer autônomo, brincadeiras à parte, eu entendi que eu precisava de outras habilidades que eu não tinha. Na verdade, eu fui criado, eu fui construído na minha carreira educacional para trabalhar para outras pessoas, não para ser meu próprio chefe, não para ter minha própria empresa. Eu precisava recrutar pessoas, não sabia fazer. Eu precisava liderar pessoas, tinha pouquíssima experiência. Eu precisava saber fazer venda. Eu era tímido pra caramba. Eu precisava criar coisas para que me trouxesse clientes. Não sabia fazer. O que acabou acontecendo? Eu comecei a aceitar projetos que eu não aceitava mais. Tipo, newsletter, PowerPoint. Coisas que as pessoas ao meu redor precisavam e eu supria o pagamento do meu aluguel na época com isso. E do nada, eu brinco do nada porque foi realmente de um mês para o outro, parou de aparecer a quantidade de contratos que eu precisava. E o que acabou de acontecendo? O dinheiro que era contado, que pagava esse aluguel, parou de funcionar, parou de sobrar, parou de ser pago, né? Parou e comecei a faltar dinheiro. E aí, um dia, a minha esposa passou na porta do quarto, assim, e supostamente eu devia estar trabalhando. E eu estava jogando videogame no celular. E ela perguntou, você não tinha que estar trabalhando? Eu só estou esperando a resposta de um e-mail que eu mandei. Só que aquela pergunta que ela me fez me incomodou muito forte. Porque eu lembrava da minha performance. E eu nunca tive tempo de ficar jogando videogame no celular. Eu falei, então isso está preocupante. E aí eu pedi um direcionamento, né, para Deus. O que eu faria? E ele literalmente me entregou de presente como é que eu posso dizer? Uma forma de redimir o que estava acontecendo. Eu voltei para o mercado de trabalho. E aí eu tive que abrir mão novamente daquilo que eu considerava liberdade. Isso foi uma coisa muito importante, porque eu vivia uma falsa realidade, a falsa liberdade. Eu estava escravo do meu próprio trabalho, eu estava escravo da minha própria renda, mas ao mesmo tempo eu achava que eu estava livre. Porque prisão para mim era trabalhar para os outros, eu tinha construído essa realidade na minha cabeça. E quando eu voltei para essa empresa, quando eu entrei nessa empresa, uma gigante de cosmético, gigantesca, me deu de presente uma área muito importante lá, que era justamente a área de branding e comunicação da marca. Durante os 3 primeiros meses, eu brigava comigo mesmo, porque parecia que eu estava fazendo algo contra os meus princípios, e pelo contrário, foi muito bom desde o princípio, desde o começo. E logo no início que eu comecei nessa empresa, voltaram os contratos de freelancer. Aí eu falei, parece brincadeira. Eu tomo uma decisão de volta o freelancer, qual que é a história? E aí eu comecei a tocar a minha vida normal. Eu falei, aproveitar que eu tô de novo com segurança e com um ótimo salário, eu vou começar a pegar esse dinheiro que está vindo de fora e investir na minha formação como empreendedor. Fui fazer curso de vendas, fui fazer curso de comunicação, fui aprender a dar palestra, fui a entender um pouco sobre marketing digital. Eu comecei a me preparar para um possível movimento futuro. Isso que estava estagnado. Eu não conseguia vender, eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia recrutar, eu não conseguia liderar, eu só conseguia entregar. Então estava tudo parado. Então, a partir do momento que eu abro mão disso
eu tenho a possibilidade de me formatar de uma forma mais evoluída, mais avançada em outras áreas. E fui. Fiquei lá durante 6 anos. E tinha um negócio muito doido que acontecia, que eu sempre batia na liderança acima de mim. Eu evoluía, começava a fazer um monte de coisa, diversos projetos, e barrava nessa liderança. E eu comecei a me sentir preso de novo. Eu falei, cara, aqui eu não consigo evoluir. Aqui eu não consigo ter espaço para desenvolver o trabalho que eu gostaria. E eu comecei a pegar mais freelas, mais projetos, e comecei a cobrar melhor nesses projetos. Quase que não só dobrando o meu salário, mas para mais. E eu comecei a investir em rodas de networking, masterminds, mentorias, para eu começar a me formatar como um cara de maior recurso profissional. E isso começou a me destacar no cenário corporativo também. Porque até então, eu era um bom especialista. Depois eu comecei a me tornar um intraempreendedor, buscando novas formas, novas áreas, novas visões. E calhou também com a troca de liderança dessa empresa. E nessa troca de liderança dessa empresa, essa líder que entrou, que é uma mulher incrível, ela liberou completamente as travas que estavam tendo no meu tipo de trabalho. E aí começamos a fazer projetos grandíssimos, reposicionamentos, relançamentos, formatações, tudo que estava ali meio travado, com essa nova entrada começou a liberar e começou a avançar muito. Só que ao mesmo tempo eu também estava chegando num patamar em que eu comecei a me sentir preso de novo. E aí eu tive um burnout. Acabei de comentar com vocês, né, que eu tinha saído de um burnout. Isso era um momento muito importante, porque eu estava bem no meu casamento. Minha esposa é uma mulher incrível, uma executiva da área de vendas incrível na época. Eu estava super bem no meu casamento, estava super bem nos 2 trabalhos, então, teoricamente, eu não tinha problema. E quando eu fui buscar esse autoconhecimento, né, por que estava dando esse burnout, um dos principais motivos era a falta de descanso. Porque eu tinha 2 empregos. Então, eu brincava, né? Eu ficava até às 6 nessa empresa, das 6 à meia-noite, eu tinha os meus outros projetos. E isso, 6 à meia-noite, era às vezes até brincadeira, porque eu ficava até às 3, 4 da manhã, trabalhando todos os dias. E além disso, começou a atrapalhar o meu casamento, começou a atrapalhar a minha saúde, até a hora que deu o burnout. E conheci uma pessoa muito importante na minha vida, que a gente conversou agora há pouco sobre ele, que ele foi o meu mentor de posicionamento pessoal, de identidade. Ele que me alinhou sobre o que eu acreditava, sobre o que eu precisava naquele momento. Ele me disse que eu precisava escolher entre um dos 2 caminhos, porque os 2 caminhos não combinavam, que era o caminho de ser empreendedor e o caminho de continuar na carreira executiva. E aí entra o principal tema daqui. Tinha um monte de área da minha vida que estava realmente estagnada. Meu casamento, minha saúde, meu trabalho. Porque eu não conseguia abrir mão de algo que eu precisava. Eu pegava aquelas 2 coisas e agarrava com todas as minhas forças. Eu preferia, às vezes, trabalhar de final de semana, em feriado, em férias, do que abrir mão de alguma das 2 coisas. E aí, isso me pegou muito forte, porque eu estava me prejudicando por algo que eu não abria mão. Porque, para mim, abrir mão era desistir. E eu nunca fui de desistir de nada. Desistir, para mim, no contexto, era de uma pessoa fraca. Então, eu não tenho força para continuar, eu desisto.
Então, abrir mão, para mim, era equivalente a isso. Era quase como um nome carinhoso para o desistir. E aí foi quando aconteceu tudo, né? De eu entender. Estava até numa imersão de autoconhecimento na época, aqui em Alphaville, inclusive. E me mordeu de novo o bichinho da certeza. Falei, hoje eu estou preparado. Hoje, se eu sair, eu estou preparado. Eu tenho caixa, eu tenho reserva, eu sei vender, eu sei recrutar, eu sei estruturar um processo de empresa, eu sei fazer o que eu preciso fazer e sei vender coisas que eu realmente não faço, mas que se precisar fazer, eu vou fazer. Se eu precisasse vender social media para pagar a conta, eu ia vender com o maior orgulho, porque eu entendi que não era sobre o tipo de projeto que eu estava entregando, e sim sobre o profissional que eu estava me tornando e o legado que eu estava criando. Então, quando eu voltei de férias para essa empresa, imagina que essa minha líder tinha um monte de boas notícias para mim. E eu também tinha, só que não boas para ela. E logo que ela chegou, eu cheguei super cedo na empresa. Eu nunca cheguei tão cedo na empresa. Eu cheguei cedo para chegar antes dela, porque ela chegava super cedo também. E aí, na hora que ela entrou, eu falei assim, olha, eu queria uma reunião com você rapidinho. Ela, se quiser, pode falar agora. Porque eu também preciso falar com você. E ela felizou, né? Eu falei, então, posso começar a falar? Ela, claro que pode. Eu quero sair. Eu não estava pedindo para eles me demitirem. Eu tinha tomado a decisão de sair. Eu quero sair. Ela olhou pra minha cara, assim. Você via nítido o brilho indo embora. Ela falou, como é que eu demito alguém que vai ser promovido? Aí eu falei, puxa. E eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu tinha uma voz na minha consciência dizendo que a partir do momento que eu decidisse sair, ia vir uma contraproposta para eu ficar, que era muito sedutora. Justamente para testar se era a minha convicção ali. E eu acabei mantendo essa convicção. E na minha saída eu ainda até conversei com uma outra líder de uma outra área, que ela estava comentando que era super difícil empreender, Estevam. É difícil, você vai bater cabeça, vai ter vezes que vai faltar contrato, vão ter vezes que você vai perder a segurança que você tem aqui hoje. Imagina, hoje você tem uma estrutura que é invejável, poucas empresas têm. Eu falei, nossa, você tá preocupada comigo, né? Ela falou, tô. Eu falei, faz o seguinte, então, me contrata como fornecedor da empresa. Ela deu uma risada do tipo assim, nossa, eu vim para fazer uma contraproposta, ele tá me vendendo, que história é essa? E no final aconteceu realmente, foi meu primeiro contrato, essa empresa que eu saí, era o primeiro contrato da empresa que eu estava abrindo. E a grande coisa que eu saquei no final de tudo isso, né, porque meu primeiro ano de empresa foi um foguete, foi um contrato, um projeto atrás do outro, não parava, insano, e era mais trabalho do que eu já fazia, e aquela história do tipo, cara, é isso que eu queria, né, e eu falava, cara, aqui tem uma mensagem, né, que para mim conduz tudo. Às vezes você tá apegado a uma ideia, a um padrão, a algo que é seu, que ele tá bloqueando algo que é para você também. E às vezes a gente tem essa dificuldade de abrir mão das coisas com medo do desconhecido. É mais fácil eu estar no desconhecido, mas ter o pé no conhecido, em algo que eu conheço, que é o meu porto seguro, do que eu dar um salto de fé. De eu simplesmente queimar a ponte e não ter o plano B. Né? Então, para mim, essa minha história, né, inicial, que já encerrando aqui a visão, é sobre isso, que eu precisei abrir mão, né, de coisas que eu acreditava para eu poder dar um passo que, do meu ponto de vista, e digo ponto de vista pessoal, mas porque isso é discutível, se realmente era necessário ou não,
de seguir em frente no que eu tenho hoje na minha empresa. Então, minha empresa só existe hoje porque eu desisti de algo anteriormente. O foco, né? Você falou, é importante, a gente não é treinado para ser empreendedor. A escola nos ensina a ser empregados. E essa decisão de empreender, a partir do momento que você encontrou um porto seguro numa empresa muito boa, é extremamente complexo. Por quê? Você está lá, como a Alice fala, com algemas de ouro. Está lá maravilhosamente bem, está tudo na mão, a empresa tem tudo para te oferecer, você cresce na carreira. E o outro lado é subir toda a montanha outra vez, só que um caminho desconhecido, que você não está acostumado, que é tudo que você falou aí. O que faz uma empresa rodar? E aí você começa a esbarrar numa série de fatores que vão te travando, vão te angustiando. É folha para pagar no final do mês, são os impostos para pagar, os contratos para entregar, os problemas que acontecem. A contratação de gente que dá certo uma hora, graças a Deus, mas outra hora só te joga para baixo. Então, mas chega uma hora que você falou o correto. Eu fiz uma opção, eu queimei a ponte, não tem que voltar. Agora, daqui para frente, eu tenho que subir a montanha de qualquer jeito, senão eu vou rolar para baixo e a pedra não vai cair na minha cabeça. Perfeito, Então, a metáfora da montanha, maravilhoso. Exatamente. E tem uma coisa importante, você comentou o seguinte, e eu concordo plenamente, tá? O Zé Mário reforçou, inclusive. O nosso ensino, aqui no Brasil, não prepara ninguém para empreender. Nós somos treinados para trabalhar em outras empresas. Mas Líris, a gente está falando aqui num podcast de carreira executiva que é trabalhar para outra empresa. Maravilhoso. Só que o que a gente tem que ter, na verdade, é o espírito empreendedor, que você vai usar ou na prática empreendendo, ou você vai usar para crescer na tua carreira. Eu cresci na minha carreira porque eu tinha um espírito empreendedor que me pulsava, que me impulsionava. O Zé Mário também teve isso. A gente mudou de área, mudou de empresa, mudou de carreira várias vezes. Hoje eu respondi a uma pergunta na caixinha de perguntas, né? Quais foram os movimentos mais marcantes da tua carreira e por que você fez? Por que você tomou o fator crítico da decisão? Aí eu comecei a fazer uma linha do tempo. Eu mudei muito. Eu mudei muito de carreira. Eu comecei na Gradiente, com treinamento de vendas, depois eu virei vendedora, que hoje é mais chique, né? Hoje é account manager. Mas naquela época era vendedora mesmo. Atendia as grandes marcas, né? As maiores clientes da Gradiente. Aí eu saí do mercado de eletrônico, de treinamento, de vendas, fui para a C&A, que era moda. Depois da C&A, eu pedi demissão, que era moda no varejo, treinei em loja também. Aí eu fui para a Avon. Na Avon, eu fui para a venda direta, migrei para cosméticos. Olha a mudança. Aí a gente saiu do Brasil, nós fomos morar no México, de novo na C&A, voltei para varejo, só que em outro país, varejo de moda em outro país. Quando eu voltei, eu fui ser diretora da Vivara, né? Fui diretora no México, da C&A, fui diretora da Vivara, que era mercado de luxo, de joia, que eu também não conhecia. Aí mudei de novo, fui parar no hipermercado Carrefour. E foi quando o Zé Mário me perguntou, falou assim, olha, o que você quer da sua vida? Esse é o movimento mais esdrúxulo que eu Mas não, a Carrefour é uma super de uma empresa. É uma boa escola, mas aprendeu que... Não, mas é que sair do mercado de luxo para ir para o hipermercado é um choque muito grande. Você sair da joia para o filé mignon, é diferente, entendeu? E tá tudo bem, porque a Carrefour é uma empresa... Assim, não estou questionando empresa. De todas as empresas que eu passei. Não tem questionando empresa. É que você sai de um produto, de um desenvolvimento de pessoas envolvidas com produto de luxo e vai para o chão de loja, praticamente. Vamos falar assim. É o feijão com arroz. No seu caso era vestuário, era todas essas coisas. Mas era compra supermercado. Do dia, não era planejamento estratégico, né? Na Avon, que é a indústria, o que a gente trabalhava de planejamento estratégico de 1 ano, 3 anos, 5 anos, era muito branding, muito posicionamento de marca. Na C&A também tinha posicionamento de marca. Na Vivara tinha posicionamento de marca. No Carrefour era guerra de preço. Era outro mercado. Mas o que me movia era esse espírito empreendedor de eu quero me capacitar, como você falou, eu quero aprender mais coisas, porque nessa jornada o que eu estava interessada é em quem eu iria me tornar. O que eu entendo é que, aliás, a minha sorte foi um insight que eu tive muito jovem,
que cada vez que eu mudava de emprego, era um MBA pago. Então, Genial. quando eu fui para o mercado de luxo, eu falei um MBA De mercado de luxo. de mercado de luxo. Quando eu fui para cosméticos, é um MBA em cosméticos. Produto. Quando eu fui para Avon, MBA em venda direta. Espetacular. Entendeu? Espetacular. E muita gente fica sofrendo, falando assim, não, porque eu sou explorado, porque eu sou mal remunerado. Se a pessoa virar a chave com esse espírito empreendedor e falar, eu estou sendo paga ou pago para aprender coisas numa empresa grande que eu vou usar para o resto da minha vida no que eu fizer. Hoje eu utilizo tudo que eu aprendi ao longo da minha carreira. Uhum. E você está onde você está hoje, como um empreendedor que faz estratégia de branding para médias empresas, porque você se construiu ao longo do caminho. Então, a jornada não é simples, mas de verdade, quanto mais você encarar desafios, mais fortalecido você fica. E quem fica na zona de conforto, eu fico brincando que se você se acha um produto acabado, você está realmente acabado. Você já é acabado. Já acabou. Porque se você não muda para crescer, se você não faz essas provocações, o mercado vai avançando e hoje, numa velocidade absurda, você fica extremamente desatualizado. As mudanças que você fez foram extremamente corajosas, porque você era novo, com muita responsabilidade, né? Hoje você ainda tem mais responsabilidade, tem... Vezes 3. Vezes 3, né? Tem 3 mulheres lindíssimas. Mas são essas mudanças que vão construindo a nossa autoconfiança. E a ideia hoje, por exemplo, por que eu trabalho como mentora? Justamente para oferecer esse tipo de conhecimento que você não aprende em lugar nenhum. Você vai para a empresa não te ensina, a empresa promove sem preparar, cobra no sentido de liderança, né, de marca pessoal. Você não tem esse tipo de conhecimento disponível nas suas formações técnicas. E a gente vai colecionando formações técnicas que, no final, eu conheço pessoas que têm MBA, mestrado, doutorado e não conseguem, às vezes, passar de um cargo de gerência. Eu conheço várias pessoas que têm pós-graduação, que estão fazendo MBA, que são coordenadores. Bem eu comum, não estou indo verdade. contra isso. Pelo contrário, eu acho que conhecimento técnico é fundamental. Eu amo, eu estudo todos os dias. O que eu estou afirmando é que o que você foi atrás para te complementar como profissional não estava disponível nem na empresa e nem nos cursos mais tradicionais. Por isso que o autoconhecimento tem um papel importante, por isso que você encontrar mentores, como esse mentor que te ajudou, que nós conhecemos, né? Não quer nem mencionar o nome? Por favor, o Cari. Cari Melo. Isso aí. Então, o Cari que te ajudou. Então, ter pessoas que já passaram pelo caminho, que têm um olhar de fora, é uma sabedoria de vida que você muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não vai encontrar. Sim. Como eu falei, nem informações técnicas e muitas vezes nem dentro da empresa. Porque tem muita gente que está acima de você, na mesma situação que você, também precisando de ajuda. De ajuda, total, total. E tem um negócio, né, que é interessante, né? Você falou sobre a responsabilidade, né, vezes 3. Eu sou casado com a Mila há quase 10 anos. A gente tem 2 filhas lindas agora, a Yasmin, de 3 anos, e a Olivia, de 1 ano. E a escolha de sermos pai e mãe, né, foi também abrir mão de coisas que pra gente, no começo do casamento, era impensável abrir mão. Impensável abrir mão. Aí, exemplo, a gente ganhava bem os 2. O que a gente fazia? Viajava muito, pelo menos 2 vezes por ano, grandes viagens, grandes lugares, coisas gostosas, grandes restaurantes. Agora são grandes escolas, aqueles restaurantes com área kids, né? Ou daqui a pouco vem balé, vem inglês, vem... Tudo na vida tem a lei da compensação. Você perde por um lado, mas você está ganhando muito por outro. E se a gente ficasse apegado àquela história, ia sofrer, porque, putz, quanto tempo que eu não viajo só eu e ela? Faz um tempo. Mas daqui a pouco volta, passa rápido. Exato, mas agora a gente está vivendo uma fase tão gostosa de ver as 2 crescerem e elas interagirem
E a gente se vê dois pais babões, que às vezes a gente se dá o luxo de sair para ir num restaurante juntos, os dois. A gente fala sobre as crianças. Aí a gente fala, nossa, olha que ela fez aquela gracinha, olha só. E a gente fica assim, brincando assim, olha o que a gente virou, né? Sim. Complementa a mas vida, né? são fases da vida. Eu e o Zé Mário, a gente carregava a nossa filha para onde a gente ia. A gente Genial. só falava assim, ó, a gente vai, mas pode levar a Isabela? Porque se não pudesse, a gente falava, Não vamos. não vou. A primeira viagem sozinha que a gente fez, você lembra? Foi quando a gente foi esquiar, que ela estava com 3 anos de idade, e quando a gente voltou, estava perto do final do ano, lembra disso? Aí veio um trabalho de casa perguntando assim, para as crianças falarem sobre os seus pais, tipo assim, escreva uma frase sobre os seus pais. E elas anotaram ao pé da letra o que as crianças falaram. Na hora que a gente recebeu e foi lendo as dos outros, tinha umas coisas piores até, né? Mas a nossa estava assim, meu pai e minha mãe viajam para esquiar e me deixam sozinha. Gente, eu me senti, assim, olha, me senti muito mal. Eu ia falar que eu me senti um cocô. Eu me senti péssima mãe. Porque eu falei, gente, aquele papel, aquele documento, foi para todos os pais. Eu falei, quem é essa professora sem noção que pega as declarações das crianças de 3 anos? Mas eu vou te contar que tinha uma pior, tá? Mamãe vai fazer, como é que é? Vai treinar com o personal trainer e papai tem ciúmes. Gente, e coloca isso, tipo assim, publicamente. Eu falei, olha, essa foi pior do que a minha, porque as outras vão ler e falar que pais desnaturados, que abandonam, além dos 2 trabalharem, ainda abandonam a criança no único momento de férias. E a gente, assim, ficou anos carregando levando ela. A primeira vez que a gente fez isso, mas como ela não estava acostumada, que ela estava acostumada a ir com a gente para tudo, né? Total. Ela ficou #magoada, profundamente magoada, a ponto de dedurar a gente. Olha a situação que a gente passa. E uma outra coisa que eu queria falar, que foi bem interessante, você falou sobre liberdade. Sim. Né? Liberdade é um valor importante para você. E por conta da liberdade, você fez determinados movimentos na tua carreira. Mas veja como, eu tenho certeza que liberdade ainda é um valor importante para você. Muito. Só que já não é a prioridade número 1. Não. Você acabou de dizer que você abriu mão da liberdade de viajar com a sua esposa, ou a liberdade de estar sozinha com ela. Pelas crianças. Pelas crianças. Então, existe uma teoria que eu adoro, que é a teoria dos setênios, que a cada 7 anos a gente muda de fase, eu brinco no videogame. Nossa, nessa sua aula é incrível. Sério, essa aula é incrível. Essa história é muito legal, muito né? Boa. Do Rudolf Steiner. E quando eu conheci essa teoria, eu fiquei absolutamente chocada, porque eu falei, gente, não é possível, eu tenho um relógio biológico que a cada mudança de fase do videogame, minha vida muda. Totalmente. E eu sou fiel a todas as mudanças, tanto que com 28 nós fomos morar juntos, com 35 eu virei mãe, com 42 eu fui para o México, com 49 eu tomei a decisão de sair do mundo corporativo, tudo isso sem conhecer os setênios, né? Aí, quando eu fiz 56, eu já comecei a ficar sofrendo com antecedência, comecei a ficar preocupada, eu falei, qual que vai ser a mudança? Eu já estou colocando o cinto de segurança, porque eu sei que alguma mudança vem. E foi quando a gente mudou o formato da mentoria. No ano seguinte, foi quando eu fiz 57, foi quando o Zé Mário virou meu sócio. Não foi bem no 56, mas foi no 57. Então, se você está passando por alguma mudança de setênio, né, presta atenção. De 7 em 7, se prepara que vem alguma coisa. Ou para levar você para cima, ou para levar para dar baixo. uma cacetada. E a nossa diferença de idade, o Zé Mário é 13 anos mais velho do que eu, então a gente praticamente muda de setênio juntos. Então, é muito louco isso, então, né? 7 vezes 2, 14. 7 então, foi importante porque o que fez você tomar as decisões certas nos momentos certos foi ter trabalhado em paralelo o teu autoconhecimento. Total. Pura Se verdade. você não tivesse trabalhado o teu autoconhecimento, por exemplo, você podia estar sofrendo, como tem gente que sofre, por não ter feito uma escolha consciente de falar assim, agora estou com os meus filhos e não posso mais fazer isso, fazer aquilo, fica se lamentando. Um monte de gente. Você concorda? Total. Porque escolher é abrir mão. Escolher quer dizer abrir mão de algo em pró de alguma coisa melhor. O famoso trade-off. É o trade-off. Agora, se você faz isso sem o autoconhecimento necessário, você pode ficar se arrependendo, sofrendo, e não adianta, a vida vai mudando de fases, a gente vai mudando, graças a Deus. Imagina,
Eu amo meu marido há mais de 30 anos, mas ele não é a mesma pessoa com a que eu casei. Graças a Deus, né? Amém. Mudamos juntos. Amém. Ele tem a essência dos valores, dos princípios, de tudo que eu amo. A personalidade dele é muito legal, mas a gente evoluiu. Ainda bem, com certeza. Se você encontrar alguém depois de muitos anos e falar, nossa, essa pessoa não mudou nada, isso Tem um não é um elogio. problemaço aí. Tem um problemaço. Isso não é um elogio. Se você falar assim, nossa, você não mudou nada. Pelo amor de Deus. E uma coisa que você falou, né? Eu quis ser livre. Você é livre para escolher, Uhum. mas para toda a opção tem um igual peso de responsabilidade. Total. Porque a construção do caminho não se faz sem responsabilidade. Não. E para cada passo que você dá, você tem que saber que tem gente que depende de você, a tua empresa ter sucesso ou não depende de você e do seu time, Total. das relacionamentos que você tem comerciais com os teus clientes, que vai gerar um compromisso de confiança. Total. E esse compromisso de confiança se multiplica no universo, porque quem indica tem confiança. Né? Então, isso daí é uma teia. Uhum. A gente nunca está livre, a gente está sempre na teia que tem uma série de implicações em Se volta. colocando em teias, né? Exatamente. São A gente vive sistemas, né? Exatamente. São sistemas. E tem uma coisa importante, que é assim, até pela pirâmide de Maslow, que eu descobri que não é uma pirâmide, na verdade, que é fake news, Fake que é uma news. pirâmide. Né? Ela é dupla, né? Uma ampola, né? Ela não tem um formato bem estabelecido, porque uma coisa pode... Não Levar é a bem outra. um nível, exatamente. Na prática, assim, a primeira coisa que o ser humano busca é segurança. Só que, em teoria, segurança é justamente o oposto de liberdade. Em teoria. Né? E as pessoas querem segurança, mas ao mesmo tempo querem ter liberdade. Sim. Então, de novo, é aquela pessoa que, por exemplo, tá segura com o relacionamento, mas quer ter liberdade, né, para outras coisas, para outros relacionamentos. E eu descobri uma fórmula de você ter segurança e liberdade. Legal. E você também trabalha com essa fórmula. Sabe como é que é o nome dessa fórmula? Qual? Branding. Genial. Você sabe por quê? Quero saber. Porque se você trabalha o teu branding, seja o branding da empresa, que é o que você faz, seja Claro. o seu personal branding, a segurança está em você. O teu nome, a tua reputação. A tua reputação, porque branding é a atração. Se você trabalha o seu branding, você vai ter a segurança de atrair as pessoas certas, ou atrair, no caso do branding pessoal, também as oportunidades de carreira Conexões. certas, porque o teu posicionamento está claro, tua mensagem está clara, está tudo, a tua imagem está de acordo com a tua proposta, e vai ter a liberdade de escolher quem você quer como cliente, ou quem você quer contratar como empresa. E isso eu aprendi também ao longo da minha carreira. Por quê? No início, o primeiro emprego que eu tive, não era uma questão de escolha, era uma questão de necessidade, sobrevivência. Quando eu fui para a C&A, eu já fiz um movimento de escolher. A partir dali, o meu branding me ajudou, minha marca pessoal foi me ajudando a abrir portas em empresas, mercados, segmentos, países diferentes, e eu tive a liberdade de escolher. Quem não trabalha a sua marca pessoal, quem não trabalha o seu branding, no caso da empresa, a empresa que não trabalha o seu branding, fica refém de quem aparecer para contratar. Total. Entendeu? Você não tem a prerrogativa da escolha. Então, o que te dá segurança é isso. Isso que você trouxe é uma metáfora tão forte, Liris. É uma metáfora tão forte. Eu falei longe do microfone, não ia adiantar nada aqui na conversa. Fala com a metáfora, porque quando eu converso com donos de empresa e eles me perguntam a diferença entre marketing e branding, porque hoje, né, por conta do mercado digital, a onda de investir em tráfego pago está na boca de todo mundo, porque eles acreditam que, muita gente acredita ainda que o fato de eu colocar dinheiro no Google, no Facebook, vai fazer minha empresa vender mais. Eles não entendem o conceito completo disso, que na verdade é uma parte, porque você não vende se ninguém te conhece, tem uma série de coisas. Mas quando eu converso com esse tipo de gente, eu pego uma linguagem que
talvez ele conheça de forma mais fácil, que é a carteira de investimentos. Que eu explico para ele que o marketing, desta forma que ele enxerga, né, baseado em tráfego pago, ele é seu investimento de risco, de alto risco. Porque ele vai ser sempre oscilante. Horas que você coloca dinheiro, ele tem um pico. Na hora que você tira dinheiro, ele tem uma queda. E isso vai fazer com que você viva em vales, né? Já o branding, ele é algo equivalente à sua carteira de investimento, né, em investimentos seguros, que são as carteiras de longo prazo, que eles vão, de uma forma... te dá dividendo. E ele vai fazendo com que o seu marketing, a sua carteira de investimento arriscada, nunca saia do mesmo lugar que ela partiu tempos atrás. Então ela sempre vai se você investiu no 0 e bateu 10, na hora que você cair no marketing, você vai cair no 5, porque os outros 2, o branding está sustentando. E ele vai fazer você acelerar. Então, o branding, ele é essencial para que você consiga ter maiores resultados nas suas vendas. E você falando sobre a segurança, é isso. É isso, é segurança com liberdade. Você tem a liberdade de fazer. Escolher. É isso. Achei genial. É isso aí. E obrigada. E o que acontece é que, assim, como é que eu falo na mentoria, né? Você sabe disso. Uhum. Que marketing, foi o que você falou, tráfego pago é marketing, porque é uma ferramenta de marketing. Uma ferramenta. Então, propaganda, publicidade, promoção, product placement, são ferramentas de marketing. Então, o marketing é uma ação que você faz. Você vai fazer o vitrinismo, Contínua. exatamente, contínua. O branding é a atração. O branding é o que fica na memória das pessoas em relação àquela marca. Total. Tanto que todas as marcas que trabalham excessivamente ferramentas de marketing, como tráfego pago, promoção, publicidade, acabam ficando depreciadas no seu branding. As marcas mais caras investem muito mais em branding, que é a memória com significado, do que investem em promoção, em remarcação. Você não vai ver uma bolsa Chanel, você não vai ver uma bolsa Louis Vuitton em oferta, anúncio em oferta. Você não vai ver o iPhone que saiu de linha. Você já se perguntou? Sai o iPhone 14. E o que acontece com o iPhone 13? Você vê alguém liquidando? Não precisa, porque se você faz uma ação desse tipo, você deprecia a marca. Total. Mas é fácil construir um branding para você conseguir vender sem isso? Não. Para isso tem que contratar estrategistas como você, né? Para fazer isso. Para fazer esse trabalho, porque tem vamos falar assim, os seus truques, tem suas técnicas. Claro que tem. Todo mundo sabe fazer isso? Não. Só que muita gente confunde branding com imagem. Só. Logomarca, eu vou fazer meu branding. Aí trabalha a imagem, que é consultoria de imagem, ou trabalha um reposicionamento só de logomarca e acha que isso é branding. Não. O trabalho de branding é muito mais complexo, muito mais profundo, muito mais completo. E precisa ser. É a memória que fica em relação, né? Que as pessoas ficam depois de interagir com a sua marca. É respeitoso, né? Porque se eu chego, né, na empresa e troco só o logotipo, a identidade visual dela, eu estou descartando todo o resto. Todo o restante. Eu estou deixando de lado a cultura, eu estou deixando de lado a história da empresa, eu estou deixando de lado a mensagem dela, eu estou deixando de lado as visões, o propósito, a visão de futuro, o sonho do fundador. Eu estou deixando tudo isso de lado, só olhando para algo tangível. Então, quando eu digo que o branding é uma forma respeitosa de você fazer a empresa ganhar mais dinheiro. Não, exatamente. Exatamente. E faz diferença. E faz muita diferença. Eu estava conversando com o mentorado, que por sinal deve vir aqui semana que vem fazer um podcast com a gente. Ele está fazendo um reposicionamento da marca da empresa dele, né? Ele é meu mentorado, mas na questão executiva, né? Mas ele tem uma empresa, ele está reposicionando essa marca. A gente estava conversando que ele está fazendo um reposicionamento, obviamente, para cima, e isso significa que ele vai ter que controlar muito mais o atendimento. Como é que é falado? Exatamente, customer experience é diferente, o tom de voz, porque a marca é toda a experiência
que o teu cliente tem ao entrar em contato com você. Isso. E isso vale para executivo. As pessoas não se tocam disso. Falam assim, qual que é a minha diferença para eu deixar de ser um coordenador, virar um gerente, ou de gerente virar um diretor? A diferença é uma analogia que eu estava explicando para um outro mentorado. Acho que até falei isso no evento. Você imagina o seguinte, imagina que você está com fome, está lá andando pelo jardim, está com fome, e resolve que quer comer alguma coisa. Então, você tem 2 restaurantes, um do lado do outro, né? Você tem aquelas casinhas assobradadas, sabe, com mesinha do lado de fora, que tem o quadro, a lousa de giz preto. É transadinho, bonitinho, né? Mas tem lá Sedutor. o PF do dia. Não, o PF do dia. Tá. Aquele balcãozinho, né? As cadeiras ficam do lado de fora, e do lado você tem o Figueira Rubaiá. Lá do lado, né? Lado a lado. Você vai pagar pela carne, com arroz, uma salada, uma batata lá. Você vai pagar, sei lá, R$35. PF do dia. Tá. 35, 40 reais. Ao lado, se você entrar na Figueira Rubaiá, você vai pegar uma carne, um arroz, uma salada e uma batata e vai pagar, não sei, 150. Se você for pegar a tua conta toda no final, né, chega tranquilamente 200. Fácil. Fácil. Não estou nem falando de vinho. Não. Por que custa tão mais caro um do que o outro? Na prática, o resultado que você está pagando é só comida. Se bobear, os dois usaram o mesmo arroz. Se bobear, os dois compraram alface na mesma barraca do Ceasa. Se bobear, os dois usaram até a mesma carne, que pode ser um restaurante decente, comprou uma carne, um filé mignon, do mesmo fornecedor. A batata também veio do mesmo lugar. Por que você paga tão mais caro pelo outro? Você paga justamente pela maneira que você é tratado desde que você chega, vem alguém, estaciona o teu carro, te leva para a mesa. Percepção de valor. Percepção de valor. A experiência que você passa te leva para a mesa, te acomoda, puxa a cadeira, oferece o cardápio. Se você precisar chamar, a pessoa está ali do lado. Se olha em volta, é um ambiente bonito, com pessoas selecionadas, você é tratado de uma maneira educada. No outro, qual é a tua expectativa? É de comer uma comida honesta. É matar a fome. Matar a fome, comer uma comida honesta. Né? Tem que valer o que você pagou. Sim. Pelo menos, eu sei que se você levantar a mão, talvez a pessoa demore um pouco para te atender, porque é a pessoa que atende, é que está limpando o balcão, é que está fazendo a bebida, é que está fazendo o caixa. Então, o atendimento não vai ser igual, o ambiente não vai ser igual, a apresentação da pessoa não vai ser igual. Essa é a diferença. Quanto mais você sobe, quando você ocupa um cargo de diretoria, vice-presidência, de CEO, você vai se tornando um restaurante mais caro, e as pessoas, quando entram em contato com você, têm uma expectativa muito mais alta em relação a tudo que você entrega. Vocabulário, entendimento, sabedoria. Educação, sabedoria, conhecimento. O visual, as pessoas com as quais você se relaciona. Totalmente. Muda totalmente. Então, não é uma questão, no final das contas, um alto executivo, ele não recebe o valor que ele recebe só pelo resultado que ele entrega, porque ele é a imagem da empresa. Tudo isso está associado, inclusive, ao branding. Quando a gente entrou, eu conheci o Zé Mário na C&A, e a gente tinha muita consciência e responsabilidade quando a gente ia negociar com o fornecedor, quando a gente ia viajar, que a gente estava levando a marca da empresa. Totalmente. Então, essa é uma analogia. Por isso que não é só uma questão de eu entrego o resultado, eu estou pronto para virar gerente, diretor, vice-presidente. Não. Você tem que desenvolver tudo isso ao redor, que é trabalhar a sua marca pessoal e seu brand. E isso é interessante também, porque o cargo do CEO, né, ele se torna a cara da empresa durante um tempo, quando ele se torna CEO, né? Total. Então, olha a responsabilidade, né, que ele tem de levar isso, né? Então, o rosto dele vai representar uma bandeira de, sei lá, 40 mil funcionários. Olha a necessidade que essa pessoa precisa ter de consciência do posicionamento dela. Exato. Da percepção de imagem que ela traz. Isso é incrível, porque se você quer estar nesse cargo um dia, você tem que levar isso em consideração também. Não adianta, nossa, eu vou fazer formações, vou ser muito inteligente e um dia eu vou ser CEO. Não é simples assim, né? Não, é uma jornada de, assim, que é outra coisa que eu falo, não existe crescimento profissional sem crescimento pessoal. Certo. Não tem, né, jogo ganho.
E eu quero que você fale um pouquinho do trabalho que você faz hoje para empresas. Perfeito, perfeito. Lá na Soul Strategy, né? Ela nasceu... Soul Strategy. Soul Strategy. Sou de alma. Sou de alma e sou de ser. Ah, é S-O-U ou S-O-U? S-O-U-L? Não, é S-O-U Strategy. Ah, tá. Ele é uma brincadeira. Esse nome nasce com uma brincadeira justamente da palavra soul de alma e o soul de ser. Aham. Por quê? Porque o soul da alma tem a ver com a identidade da pessoa. A mesma forma com que você expressa essa identidade quando você diz eu sou. É a expressão máxima de identidade que alguém tem. Então, basicamente o que a gente faz nas empresas é ter esse alinhamento de identidade de dentro para fora. A nossa metodologia se chama de dentro para fora. Antes de qualquer coisa, antes de eu dizer que sou, eu preciso ser dentro. Antes de eu chegar e falar a minha marca é a mais legal do mundo, eu preciso ser dentro a mais legal do mundo, comprovadamente. Então, a gente fala muito sobre a conexão entre promessa e cultura, posicionamento e propósito, valores, comportamento e equipe, performance. A gente fala muito sobre as comunicações serem tão relevantes para a venda quanto para a construção na marca interna. Então, a gente fala muito sobre a ambivalência do posicionamento, né? Tanto para fora quanto para dentro. A gente precisa ter uma marca que ela seja forte fora, mas dentro são os nossos primeiros clientes. Super, concordo plenamente. Eles são os nossos primeiros patrocinadores ou destruidores. Né? Tem em 2018, eu li uma matéria incrível que mudou a minha percepção de como eu fazia as coisas. Que falava assim, é chegada a época das marcas de vidro. Aí você fala, nossa, mas meio sensível, né? É meio fácil de quebrar. Só que o vidro aqui é porque ela está exposta. Transparente. Antigamente as marcas elas eram como caixas pretas. Eu contratava uma grande agência, pintava o que eu queria nela e todo mundo ia acreditar. Porque eu estava falando de mim mesmo com o mecanismo de comunicação mais alinhado do mundo e em todos os canais de comunicação. Televisão, que na época era meio restrito. Televisão. Rádio, televisão, cinema. Né? E aí o que acontecia? A gente ficava refém do que acontecia dentro da empresa. Na verdade, unidirecional, né? Unidirecional. Só tinha uma direção da empresa ou dos órgãos públicos para o consumidor, para o público. Não Era tinha o fácil. retorno. E era, no bom sentido, era tão mais fácil. Era tão mais fácil. A gente escolhia o que a gente queria falar. Quem tinha dinheiro pagava mais espaço na mídia. Que é o que fazia. É. Eu conseguia abafar qualquer tipo de crise. Eu conseguia destruir qualquer tipo de desentendimento que tinha acontecido. Por que ia vir as caixas de vidro? Porque eu passo a ter o mundo digital me expondo a todo momento. E que dá voz a quem quiser. Não é à toa que querem dar uma regulamentada nisso, Exato. né? O mundo virou realmente um formigueiro global. Toda formiga tem um celular na mão e fala o que quiser de qualquer formigueiro. De todas as formas, ele pode falar de um poder pessoal muito grande. Total. E isso para uma empresa é muito delicado. Porque eu posso ser uma empresa muito disruptiva, com uma proposta de mercado muito disruptiva, mas eu posso destruir a minha marca e o meu sucesso por conta de um problema de assédio. Total. A gente tem muitos casos disso, e um dos casos mais famosos é o Uber. Né, que ele nasce com uma proposta disruptiva, ele vinha numa onda muito forte, e o Travis Kalanick, né, que era o CEO da época, é precisado ser afastado do cargo justamente por conta da cultura que ele tinha implementado tóxica. Né? E o que acontece? Antigamente isso nem apareceria. Só que naquela época as pessoas começaram a expor isso em Twitter, Facebook, começaram a fazer matérias sobre... Pessoas que, por exemplo, os próprios motoristas subiam vídeos no YouTube falando disso. Então, o que aconteceu? O Uber deixou de ser aquela potência que ele era. Ah, é pequena? Não, não é. Mas ela poderia ter sido muito maior, muito mais disruptiva, muito mais poderosa,
se ela tivesse tido uma gestão mais responsável de dentro para fora. E isso outras grandes marcas tiveram, né? Essa nerfada, né? Esse enfraquecimento por conta de problemas internos. E então eu digo que hoje você constrói uma marca de dentro para fora para evitar que o fora destrua o seu dentro. Perfeito. Você tem algum caso para ilustrar de algum reposicionamento que você fez de alguma empresa? Não precisa mencionar o nome da empresa. Que, assim, foi uma mudança de dentro para fora e depois isso... Vários. Na verdade, a maioria dos cases lá da Soul Strategy acabam batendo em alguma coisa que acaba refletindo na cultura, naturalmente. Vou dar um exemplo de uma empresa do setor de tecnologia, da área de health techs, né, da área de tecnologia para a área da saúde. Ela precisava se reposicionar porque ela tinha sido comprada por um grupo muito poderoso, e ela precisava se reposicionar para ter uma imagem mais compatível com o grupo, uma narrativa mais envolvente, mais criativa, uma imagem mais estabelecida, né, mais coerente na parte de comunicação. Só que à medida que a gente foi se envolvendo com a empresa, começaram a borbulhar questões que impactavam justamente na promessa da marca e que refletiam a cultura. Então a gente descobriu que naquele momento de reposicionamento haveriam duas grandes principais mensagens, uma para fora, que era o posicionamento, e outra para dentro, que era a nossa proposta de EVP, né, que é Employee Value Proposition, que era um projeto de branding, não tinha nada a ver no início do projeto, esse escopo meio de EVP, mas que acabou precisando, para a gente solucionar o problema daquele cliente de uma forma mais completa, de uma forma mais sistêmica, olhar para isso, para que o RH também tivesse recursos para trabalhar a parte de comunicação interna também. E isso gerou o quê? Uma troca grande de pessoas dentro da empresa. Porque foi descoberto que a cultura estava desalinhada com o que a cultura da empresa queria e tinha. Outras pessoas tinham uma cultura que não combinavam com a empresa. Sim. Então, o que acontece? Quando você estabelece um posicionamento de cultura, o próprio sistema te afasta. A própria cultura faz você entender que o seu lugar ali não é o teu lugar ali. Você não precisa ter uma conversa muito difícil com a liderança para você ser mandado embora. Você entende, puta, aqui não é lugar para mim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quais foram os resultados da empresa depois do trabalho que você fez lá? Então, absurdo, tá? Eles tinham um problema de leads que não convertiam. Porque a empresa ela tinha uma proposta de venda específica na equipe de vendas, só que o mercado reconhecia essa empresa por algo que ela era só um pedaço do que ela fazia. Telemedicina. Tinha um problema de comunicação, até da proposta de valor dela. De valor. Era a principal problemática da empresa. À medida que a gente fez a mudança, né, da proposta de valor, da estrutura de posicionamento, promessa, propósito, valores, a própria área comercial trouxe de estímulo para a gente, depois de uns 6 meses da estratégia rodando, que eles estavam, como é que eu posso dizer, tirando leads que estavam frios e gelados, apresentando essa nova proposta e gerando novas oportunidades de venda. E aí, uma das pessoas que era o nosso contato ali na época, que era a gerente de marketing, ela disse que eles tiveram um aumento de conversão de 35%. É impressionante, porque, na verdade, o que ela... Parece uma coisa óbvia, né? Sempre assim, depois que vem, fala, nossa, é simples, mas não é. Não é, né? Não, a imagem que eles tinham versus a proposta que eles tinham estava alinhada, mas não era o que o mercado precisava. E o mais interessante é que esse tipo de trabalho, tem muita gente que reluta em investir ou no branding da sua empresa ou no branding pessoal, né? Que é o caso da minha mentoria. Só que assim, eu falo para os meus mentorados que o salário que você não ganha é o branding pessoal que você não investiu. Totalmente. Então, e no caso da empresa, a receita que ela não tem é a falta de investimento em branding que ela não fez. Exatamente. Perfeito. Porque se paga. Perfeito. Se paga. Ah, mas eu tenho que no início investir. Claro, você não colhe se você não planta. Não plantar. Não vem do nada.
Não vem do nada. E é um trabalho profissional que, sim, precisa ser feito com seriedade, com profundidade. Não é enfeite, não é blá, blá, blá. Traz resultado. Por isso que eu perguntei para você qual é o resultado numérico. 35% de conversão a mais, já pagou a tua mentoria e pagou não só naquele momento, vai continuar pagando por... Deu lucro, né? Já deu, já está pago. Já está pago. Certeza absoluta. Só que as pessoas precisam enxergar isso, porque todo mundo quer crescer na carreira, todo mundo quer se tornar uma Apple, Total. mas só que acredita que pode dar conta sozinha. Por isso que eu tenho humildade de saber que tudo que eu preciso aprender, eu preciso contratar alguém que esteja à minha frente. Hoje eu tenho 2 mentores e que me auxiliem, porque a coisa mais cara da vida é o tempo. É o tempo. Tempo não é só dinheiro, o tempo é vida. É o tempo, é isso. É o tempo. E a gente economiza volta. tempo, economiza dinheiro quando a gente contrata alguém especializado que traz o resultado para a gente de uma maneira muito mais fácil e rápida. E tem uma coisa que você faz, Liris, que eu acho interessantíssimo. Você corta caminhos. Você, numa conversa nossa, sobre liberdade, inclusive, você falou assim, hoje você é refém dessa tua empresa. Você fala tanto de liberdade, mas hoje você é refém dessa tua empresa. Por que você não pensa em outras formas de você ter uma renda, ter uma receita paralela a isso? E aí pode ser qualquer coisa, palestra, livro, qualquer coisa, mas que seja, que você não gere aprisionamento. E essa conversa foi incrível porque ela me fez ir de um ponto A para um ponto B em 3 minutos. Ela despertou e falou, nossa, é verdade. Se hoje isso fecha, eu tô refém. Se hoje cai o contrato aqui, eu perdi. Se hoje alguma coisa acontece, se eu tô doente, a empresa não rentabiliza. Então, eu estava preso numa coisa que, até porque é por isso que eu coloquei a conversa em cima disso, porque quando você trabalha o seu posicionamento de marca pessoal, você aprende a ter liberdade também, porque você aprende a olhar coisas que às vezes você não olhava. A tua história é um bom acervo de conexões que você pode ter para novos produtos, para novas conversas, para novas histórias. E na mentoria, que eu acho incrível isso que você acaba trazendo pra gente lá, é o corte de caminho. Você fala assim, olha, isso pra você aqui, eu acho que você pode vir pra cá. E esse pode vir pra cá é porque esse caminho é o essencial que você precisa para cruzar essa linha. Se eu fosse fazer sozinho, eu ia bater em uma porta, 2 portas, 4 portas, ia chegar na 4ª porta, essa 4ª porta ia me apresentar uma 5ª porta para eu chegar nesse mesmo resultado. Então, só o fato de 5 minutos eu chegar nesse ponto B já valeu qualquer outro tipo de jornada. Ah, mas aqui eu teria outros conhecimentos. Talvez, porque talvez essas primeiras portas não tivessem me agregado nada. Aqui eu sei que eu economizei tempo, que eu posso começar a rodar a ideia, que eu posso começar a fazer as coisas acontecerem. Em pouco tempo eu sei que isso pode gerar receita e eu sei que isso pode já ter pago o que eu tenho trabalhado. Então, a maior forma que eu acho que de trabalhar a marca pessoal que eu vejo, né, na questão da mentoria é a economia de tempo. Ai, fico tão feliz. A gente precisa, inclusive, fazer um encontro para fazer os updates. A gente tem tanta coisa para conversar, até porque a gente tem algum projeto em conjunto que a gente está desenvolvendo, mas isso vocês só vão saber depois. Aguardem. Obrigada, querido. Fico muito feliz. E eu prometi aqui que você ia falar quais foram as áreas da sua vida que você viu que estavam estagnadas. E, por fim, para a gente já caminhar para o nosso final, eu queria que você passasse para a gente 3 orientações de como uma empresa de porte médio pode fazer para ter um posicionamento mais claro e uma mensagem mais bem definida que já comece a mudar, né, o branding dela. Perfeito, vamos lá. A questão da estagnação, né? Por que eu trouxe essa palavra na conversa? Porque eu não conseguia solucionar o meu casamento. O casamento não estava legal, mas eu não tinha solução para ele. Estava travado.
Eu não sabia para que lado corria, de que forma eu corria. O meu financeiro estava travado, porque eu não tinha promoção na empresa, ao mesmo tempo eu também precisava gerar novos contratos, né? Porque como eu trabalhava para mim mesmo, eu que gerava minha própria renda. Como eu não sabia de onde tirar, travado. O meu emocional estava travado, estava estagnado. Por quê? Porque eu não estava mais feliz com uma coisa que eu tinha escolhido. Eu escolhi ser empreendedor, né? Na época consultor autônomo, mas essa minha escolha me colocou numa situação difícil. Ou seja, eu fiz uma escolha errada, mas tinha feito uma escolha, mas isso estava me incomodando. Eu tipo, pô, nem para eu cuidar do meu próprio destino eu estou servindo. E uma outra área também que estava me pegando muito era do meu alto potencial. Que isso estava falando, cara, será que eu realmente não tenho que ser empreendedor? Eu tenho que trabalhar para os outros o resto da minha vida? Então, a partir do momento que eu tomei a decisão de virar empreendedor na primeira parte e descobri que eu não estava preparado, eu precisei abrir mão de ego. E isso fez com que as outras áreas acelerassem. Lembra que eu comentei que depois eu ir para outra empresa, que inclusive era a Avon, que foi um presente dos céus para mim. Nossa, guardo grandes histórias lá dentro. Na hora que eu entrei na empresa, as outras áreas desbloquearam. Então, eu não posso dizer que a trabalhar para os outros me aprisionava, mas porque eu também me aprisionava trabalhando para mim mesmo, porque eu não tinha esse preparo, né? Então, quando você tá com muita coisa travada e você não tá enxergando saída, é porque existe alguma decisão que você precisa tomar, alguma decisão que você precisa fazer na sua vida para você poder desbloquear essas coisas. Eu digo porque eu tô vivendo esse exato momento agora, né? Eu tô vivendo que eu chamo de borda, né? Eu tô fazendo grandes mudanças na minha vida e essas decisões na minha vida estão desbloqueando passos anteriores. Então, como eu entendi como eu funciono, eu vejo que está acontecendo algum bloqueio, eu preciso virar uma chave. Ah, tá acontecendo aqui, preciso virar uma chave. Ah, eu tô vendo tal coisa acontecer, preciso virar uma chave. Então, eu vou tomando essas decisões que vão me desbloqueando no contexto completo. E quando eu estava na empresa e eu queria voltar a ser empresário, as áreas que estavam desbloqueadas era o meu trabalho. Porque eu não me via mais dentro de um propósito dentro. Eu me via mais dentro de um contexto que eu estava feliz. Tem a linguagem do corpo humano, né? O corpo fala, tem um livro incrível que fala disso. Sim. E quando eu estudei esse livro, bem quando eu trabalhava lá dentro, e uma vez eu me peguei sentado na mesa com o meu joelho apontado para a porta de fora, para a porta de saída do escritório. A perna já estava indo. A perna já tinha ido. Tipo assim, peraí, corpo, só me segue que eu já Vambora. sei o caminho, já tô sabendo o caminho. E eu falei, nesse momento eu entrei num processo reflexivo do tipo assim, eu tenho ótimos momentos, eu tenho uma estrutura de vida incrível, mas eu não tô mais bem aqui. Então a decisão também estava me bloqueando. Eu estava bloqueado também no meu relacionamento, eu estava bloqueado também no meu financeiro, eu também estava bloqueado também na minha felicidade. Eu precisava tomar uma decisão. Perfeito. E as dicas? As dicas para quem quer se posicionar. Eu vou falar 3 grandes coisas que são essenciais para qualquer tipo de tamanho de empresa. Pode ser uma clínica de estética, pode ser uma clínica medicinal, pode ser uma empresa industrial, pode ser uma indústria, pode ser uma área, em qualquer nicho. O primeiro principal passo, você precisa identificar qual que é o sonho grande. Para onde você quer ir? Qual que é o ápice da sua construção de marca? É o sonho grande. É a estrela de Jacó, é a estrela que mostra o nascimento do menino Jesus. Ela que deu a direção para os 3 reis magos. Para as pessoas chegarem em algum lugar, você precisa identificar esse sonho grande, a visão de futuro, né? E para você entender essa visão de futuro, né, você também precisa identificar em que ponto você está inicialmente. E de que forma você faz isso? Ouvindo os seus clientes, ouvindo pessoas próximas, identificando qual que é a percepção que eles têm de você.
como eles reconhecem você, como eles interagem com o que você vende para eles. Qual que é o feedback que eles têm para você? Se é positivo, se é negativo, se é evolutivo, se vai fazer com que você reformule, se o que você está oferecendo não cabe mais, você precisa ter um ponto de partida. Isso a gente chama de diagnóstico. Então, se eu tenho um diagnóstico, uma foto atual de percepção, né, que a gente fala de balizamento de percepções, que é a percepção que eu quero ter versus a percepção que o mercado tem de mim. Eu tenho essa foto e tenho já meu sonho grande, eu preciso criar agora o passo a passo para fazer isso acontecer. E isso pode ser chamado de plano de comunicação, isso pode ser chamado de plano de marketing, isso pode ser chamado de plataforma de marca, pode ter inúmeros nomes e inúmeras ações. Mas se você tem um começo, uma fotografia, uma identidade, uma identificação de problema e um futuro, né, que você quer alcançar, o seu destino, é só você desenhar a melhor trajetória possível que vai fazer você alcançar ali de forma mais rápida, mais estruturada e se melhor for, mais proveitosa, porque não adianta nada a gente ir do ponto A para o ponto B sem curtir o caminho, porque senão você vai chegar lá no ponto B e vai falar, putz, será que valeu a pena? Porque eu não curti o caminho. Perfeito. Chegamos ao nosso final. Antes de eu ler aqui todos os insights de hoje, eu queria te perguntar, Zé Mário, qual foi o seu maior insight hoje da nossa conversa? O maior insight é o seguinte, você precisa na vida saber o que você quer. Muitas vezes você não tem certeza, mas você sente no coração que você tem que pular para outro lugar. Pula, queima a ponte para não ter que ficar arrependido e ter que voltar. Vai para frente. Outro insight, que foi um insight importante, é como você é visto pelo universo à sua volta, pelos seus clientes, pelas pessoas à sua volta, é muito mais importante para o teu sucesso do que como você se acha que é. Porque, na verdade, você pode se achar muita coisa, mas se você não é percebido desta maneira valiosa para essas pessoas, você não consegue vender, você não progride, você não sensibiliza. Então, essa coisa do branding é um pouco isso. Perfeito. Como é que eu projeto o que eles veem e aprimoro isso? Porque o que eles veem tem valor. O que eu acho que eu sou talvez não seja aquilo que eu esteja conseguindo transmitir. Perfeito. Eu vou ler aqui os principais insights. Nossa, tem quase 2 páginas que eu anotei. Você falou logo no início da tua história que como foi importante você escolher um caminho, definir a tua rota e ir atrás, mesmo que isso significasse abrir mão de algumas coisas a curto prazo. E não tem no gain, no pain, quer dizer, não adianta, você não vai ganhar alguma coisa se você não se esforçar a curto prazo. Nossa, nem eu entendi minha letra aqui, tá? Pula. Vou pular esse daqui. Você falou sobre a falsa liberdade, que é quando você acredita que é livre porque você vai empreender, mas você é escravo do seu tempo e escravo do seu negócio. Isso é muito importante. Empreender também tem uma curva de aprendizado. Você pode aproveitar, eu achei maravilhoso isso, para se preparar justamente nos momentos de calmaria. Então, a hora de fazer networking é quando você não precisa de networking. A hora de você se capacitar tecnicamente é quando você não está concorrendo a nenhum cargo que precisa daquela capacitação técnica. Você tem que aproveitar o momento tranquilo da vida para se preparar melhor. E tem muita gente que só vai na base da dor, só vai quando chegou a hora. Que a gente tem que aprender a cobrar pelo nosso trabalho. Você fez uma virada de chave importante quando você descobriu que você valia mais do que você imaginava. E como tem gente que não sabe cobrar pelo próprio trabalho, seja trabalhando em empresas, seja trabalhando por conta própria. É difícil, porque a gente acha às vezes que não tem esse valor. Investir em networking, não importa em qual estágio da sua carreira você esteja, você tem que investir em networking. 70% das vagas que aparecem, das oportunidades de negócio, vêm do nosso networking. É importante você ter o espírito empreendedor, mesmo que você não seja um empreendedor fora de uma empresa, como você é hoje, como eu sou hoje,
ter esse espírito de empreendedor e usá-lo dentro da empresa, isso vai te destacar de todos os outros colaboradores que estão ali dentro, porque tem muita gente que não pensa assim. É fundamental o autoconhecimento, para você ter clareza de quais são os seus principais valores naquele momento exato da sua vida. Porque os seus valores não mudam, mas as prioridades, ou seja, quais são os valores mais importantes naquele momento, isso muda com Muito certeza. Muito legal. É mais fácil você promover qualquer mudança se você se preparar antes. Então, você comentou que você se preparou financeiramente para poder também se arriscar a empreender. E eu recomendo, tenho mentorados que querem fazer transição de carreira, eu sempre falo, já tem uma reserva financeira? Porque senão vira voo de galinha. Né? Fica aquela coisa do nada, vou me atirar, não quero mais o mundo corporativo, cansei. Aí vai empreender, não aguenta 3, 4 meses e é obrigado a voltar para o desespero, ou 6 meses, volta para o desespero porque tem conta para pagar. Então não adianta, o ideal é você se preparar, a menos que a vida, obviamente, te force a isso, mas Totalmente. o ideal é você fazer mudanças que sejam mais estruturadas, você facilita. Você não é o cargo que você ocupa. Eu falo isso, falei isso também no meu evento, o seu cargo é temporário. Eu, diversas vezes na minha vida, não me sentia o nome do cargo que eu tinha. E aliás, por curiosidade, durante 7 anos e meio ao todo na minha carreira, eu ocupei cargos, eu fui sem ser de fato, né? Eu atuava como sem ser. Uhum. Eu fui gerente sênior sem ter o nome, eu fui diretora sem ter o nome. Uau. E tudo bem, faz parte, né? Todo mundo fala, isso é exploração. Para mim foi MBA. Entendeu? Que é a história de aproveitar a empresa que você está para fazer um MBA pago. Eu fiz um MBA de diretora. Justo. Né? Às vezes, a gente se apega a algo, mas você precisa de verdade desbloquear, largar aquele osso para abrir espaço, precisa desbloquear o antigo, abrir mão do velho para abrir espaço para alguma coisa nova muito maior. Tem horas em que sim, você tem que dar um salto de fé. É óbvio que com paraquedas, porque senão você pode se esborrachar lá embaixo, por isso a gente precisa se preparar, né? A única forma de você unir segurança e liberdade é construir o seu branding. Não importa se você é uma pessoa, né, um profissional, ou se você é uma empresa, porque só assim você atrai as melhores oportunidades e tem a prerrogativa, da escolha. Como tem coisas aqui, tá? As redes sociais deram voz às pessoas, por isso que eu ensino isso na mentoria, para você saber usá-las a seu favor. Tem um curso inteiro que é o de LinkedIn e tem o curso de marca pessoal que é o Branding Me. Quando você cresce na carreira, e muita gente fica falando assim, o que me falta para eu ser gerente, ser diretor? Pensa na analogia do restaurante, né, do Figueira Rubaiá, que não é só o resultado do prato da comida, aquilo ali é obrigação. As pessoas não vão pagar você só por aquilo, eles estão pagando por uma expectativa muito mais alta em diversas áreas. Liderança, comunicação, influência, persuasão, imagem, relacionamento, networking, tudo. Saber vender sua visão, tudo isso é necessário, até por isso que no meu programa de mentoria eu falo de tudo isso, porque não é uma bala de prata. Total. Então, se você quer crescer na carreira ou crescer os seus negócios na sua empresa, que é o que você faz lindamente, você precisa aprender a trabalhar o seu branding. Adorei você falar que o primeiro passo para você trabalhar o seu branding é identificar o seu sonho grande. Isso é lindo, eu chamo isso de propósito e fazer o diagnóstico de onde você está, para onde você quer ir e traçar um plano, que é ligar o ponto A ao ponto B. Chegamos ao final do nosso encontro com gostinho de quero mais. Cada vez que vem um convidado assim legal como você, eu sempre falo assim, gente, a gente precisa repetir. Obrigado. Porque fica com essa vontade de conversar mais sobre isso. E nós voltaremos a falar com ele, sim, depois, sobre outros assuntos já planejados. Vai ser um grande prazer. Muito obrigado, Liris. Muito obrigado, Zé Carlos. Foi um espetáculo. Obrigado. Obrigada. Gente, é o seguinte, você que está aqui ouvindo a gente ou assistindo a gente até agora, compartilhe este podcast com as pessoas que precisam destravar a sua carreira, aprender a importância do branding, ou que tem, de repente, um empreendedor que tem uma empresa. Contrate o Estevam. Vocês viram que pessoa maravilhosa. Pode contratar. Pode contratar. Resultado garantido. Uma pessoa que tem uma experiência profissional numa gigante como a Avon, que trabalhou 6 anos com branding de lá, e que aquilo ali, no bom sentido, foi só o ponto de partida, porque de lá para hoje você aprendeu muito mais coisas, não dá nem para comparar.
E no nosso próximo episódio, a gente vai entrevistar outro executivo incrível, porque o Estevam, ele hoje é um empresário, mas ele não deixa de atuar de forma executiva dentro da sua equipe. Então, Totalmente. a mentalidade executiva não sai da gente. Não importa se você é empreendedor ou se você é empresário ou executivo. O que você precisa aprender é um mindset executivo. E este é o melhor podcast para você aprender sobre isso, correto? Positivo. Positivo. Operante. Um beijo no coração Valeu, e gente. até o próximo Até episódio. mais. Tchau, tchau.